Olá, paz do Senhor a todos. Meu nome é Jorge Alves e eu estou gravando essa aula para ser mais uma ferramenta, um material de auxílio para o seu curso do ETADEMP. Nós estamos estudando essa disciplina, Introdução ao Novo Testamento, e essa videoaula tem como proposta trabalhar alguns pontos para que você possa ter um esclarecimento sobre a disciplina que você está estudando. Nós estamos chegando ao capítulo 4 do nosso livro, e a unidade 4, na verdade, onde nós hoje iremos tratar sobre os evangelhos sinóticos. Então, se você está com o livro à mão, nós vamos estar estudando da página 41 até a página 46 do seu livro, ok? Página 41 até 46, nós vamos estar entendendo um pouquinho melhor sobre os 4 evangelhos. Aliás, sobre os 3 evangelhos, que são os chamados de evangelhos sinóticos. E por que recebe esse nome de sinótico, né? Esse termo ele foi atribuído pelo teólogo bíblico Johannes Jakob Griesbach. O Griesbach, que foi um estudioso da Bíblia de nacionalidade alemã, lá no final do século XVIII, ele acaba utilizando esse termo para se referir aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele agrupou esses 3 evangelhos em 3 colunas, uma ao lado da outra. E aí o que ele pôde ver? Que elas podiam ser comparadas num só olhar, que existiam passagens que se repetiam nos 3 textos, nos 3 evangelhos. Então, essa ideia de sinótico vem da palavra sinopse, que é ver em conjunto, ver de um mesmo ponto de vista. E por que ele fez isso? Porque ele percebeu uma semelhança muito grande nos 3 evangelhos. O número de versículos que eles compartilham entre si de forma igual é muito grande. Então, por meio de um quadro comparativo, você vai logo perceber essa similaridade. Se você perceber, você tem nos 3 evangelhos 330 versículos que são comuns aos 3. Se você for ver bem, Mateus e Marcos compartilham de 178 versículos em comuns, Marcos e Lucas compartilham de 100 versículos em comum, Mateus e Lucas, né, entre só os dois, compartilham de 230 versículos cada um, e cada um aí depois vai ter seus próprios versículos que são próprios de cada texto, como Mateus vai ter 330, Marcos 53 e Lucas 500. Se você olhar a página 42, vai ter esse quadro explicando exatamente sobre isso. Então, nós vamos perceber que existe um grande número de passagens que se encontra nesses 3 evangelhos, ok? Por isso, no mundo acadêmico, eles denominaram essa comparação desses 3 textos de tripla tradição. Lógico que tem passagens que são partilhadas somente por Mateus, outras somente por Marcos e outras somente por Lucas. Porém, você vai ver sempre essa grande semelhança entre esses 3 textos, ok? Essa questão do evangelho sinótico, dessas comparações, de estar procurando entender as tradições que formaram, se alguém copiou o evangelho de alguém, se eles não tinham conhecimento um do texto do outro, não era uma preocupação da igreja primitiva, ok? Nem dos cristãos ali do período da patrística, que vai do século II até o século V, até o século VI, não era uma preocupação deles, ok? Se você for ver bem,
Você pega os escritos dos pais da igreja, por exemplo, como Clemente de Alexandria, que viveu ali por volta do ano 180. Clemente de Alexandria está no século II. Ele fala que Marcos baseou seu evangelho na tradição apostólica, que ele recebeu o evangelho de Pedro. Agostinho, por exemplo, acreditava que Mateus ele tinha sido escrito primeiro do que Marcos, e que Marcos era um resumo do evangelho de Mateus. E para alguns, para o próprio Agostinho, aliás, Lucas seria uma expansão de Mateus, e se utilizando, talvez, tendo ouvido o relato de Marcos. Mas, basicamente, durante a maior parte da história da igreja, era de opinião quase unânime de que os autores dos evangelhos, eles não viram as obras uns dos outros antes de escrever o seu texto. Então, por mais de 1500 anos, acreditavam que cada um escreveu o seu texto de forma independente. Cada um trouxe o seu olhar, trouxe as suas informações sobre o respectivo texto. Porém, essa concepção ela foi mudando ao chegar no século XVIII, onde você tem o surgimento da ciência bíblica, da crítica textual, da crítica das fontes, crítica das formas, onde a Bíblia ela passa a ser analisada de uma perspectiva acadêmica e não só mais confessional. A Bíblia ela sai de ser um instrumento estudado apenas na igreja e passa a ser estudado no mundo acadêmico. Então, quando chegou ali na metade do século XVIII, alguns estudiosos eles começaram a explorar algumas hipóteses acerca de como o escritor ele poderia ter dependido dos outros para escrever o seu texto, ou talvez de uma única fonte, ou seja, ou o escritor, a opinião deles no século XVIII ali, ou que algum escritor olhou a obra dos outros e se baseou na obra dos outros, tipo, Mateus olhou para Marcos e para Lucas para escrever o seu texto. Então ele usou um texto específico como base. Ou que ambos usaram um outro texto, cada um usou um texto específico, uma fonte específica. Por isso a gente passa a ter uma ciência chamada crítica da fonte, ou seja, de onde eles buscaram, quais foram os documentos ou textos que levaram eles a escreverem os seus evangelhos. E com isso, várias hipóteses foram levantadas diante disso, ok? Já já eu vou estar falando sobre essas teorias, mas primeiramente eu quero ficar com o olhar da igreja antiga sobre os 3 primeiros evangelhos. O historiador Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, o volume 3, na página 30, no capítulo 39 da sua História Eclesiástica, Eusébio ele acaba citando um dos pais da igreja chamado Pápias de Herápolis, que foi um dos bispos, né, da cidade de Herápolis, uma cidade grega. E o Pápias ele afirma que ele tem um livro, ele tinha uma obra, né, o Pápias ele tinha uma obra chamada Exposição das Palavras do Senhor. E lá ele afirma que Marcos ele era o intérprete de Pedro, ou seja, que Marcos ele não fez um registro direto de Jesus, das falas, das ações de Jesus, mas por ser um discípulo de Pedro, ele recebe o evangelho, ele recebe as informações pela qual ele escreve os evangelhos de Pedro. Então, Pápias, ele diz que Marcos ele registra com exatidão, mas sem uma ordem lógica, sem uma ordem cronológica. Ele passa a escrever, porque querendo ou não, o Evangelho de Marcos é considerado o texto mais antigo dos 4 evangelhos. Marcos ele é um texto que remonta ao ano 70, 60, 70, ou seja, já havia se passado 30 a 40 anos da morte de Jesus, quando se escreve um texto oficial, que é o Evangelho de Marcos. Então, conforme ele ia lembrando, ele ia anotando. Essa é a opinião de Pápias, que está vivendo ali no século III, sobre os escritos sobre o Evangelho de Marcos.
Então ele fala que ele escreve com base nos sermões, nas pregações e no que Pedro ensinava. E aí você vai ver que a prioridade nos dias dos apóstolos era também uma tradição oral, ou seja, era aquilo que os apóstolos falavam, ensinavam, as pessoas iam ouvindo e anotando ou guardando, mas esses registros somente se tornaram documentos muito posteriormente, ok? E com isso, a gente tem um registro de que o Evangelho de Marcos, ele tem autoridade porque ele foi recebido, ou pelo menos são registros das instruções de um apóstolo, que é o apóstolo Pedro. Depois a gente tem os outros textos que têm outras validações. Então, basicamente, essa é a forma como os evangelhos foram sendo escritos. Já modernamente, a crítica moderna, ela dividiu a construção desses evangelhos, pelo menos dos sinóticos, porque o quarto evangelho ele é um caso à parte, sobre 3 grandes categorias. Quais são essas categorias? Que a primeira tese é que houve uma combinação de um se utilizando a obra do outro para poder escrever a sua. Essa é a primeira teoria. A segunda é de um evangelho primitivo, da qual os 3 surgiram. E a terceira teoria é que cada um se utilizou do outro, mas também se utilizou de fontes complementares. E aí a gente vai pensar basicamente o quê? Sobre as passagens que elas se repetem ou as passagens que elas não se repetem. Então vamos pegar, por exemplo, nós vamos ter Marcos, Mateus e Lucas. Vamos ter passagens que se repetem nos 3 evangelhos. Eu vou dar um exemplo para você, que é a cura do paralítico em Cafarnaum. Se você puder anotar, pausar o vídeo, quiser anotar, essa é uma passagem sobre a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum, que é levado por 4 amigos, e Jesus ele cura esse paralítico. Nos 3 evangelhos, há a citação dessa passagem. Em Marcos, ele aparece no capítulo 2, do verso de 1 a 12. Em Mateus, ele aparece no capítulo 9, do verso 1 até o 8. E em Lucas, aparece no capítulo 5, do verso 17 até o 26. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma passagem que existe em Marcos, que ela também é apresentada no Evangelho de Mateus e que também é apresentada no Evangelho de Lucas. Sendo assim, nós temos uma passagem, lógico, que vai haver mudanças na forma como o texto apresenta a cena. Vai haver alguns detalhes que irão diferenciar a narrativa, mas basicamente a narrativa é em si a mesma, com alguns detalhes, com algumas nuances que diferem um dos outros. Com isso, os especialistas costumam dizer, já que Marcos é o evangelho mais antigo, então tanto Mateus como Lucas se utilizaram do evangelho de Marcos, dessa cena, para apresentarem nos seus evangelhos. Lembra que eu falei que existem cerca de 330 versículos que se relacionam entre si, que existem em Mateus, Marcos e Lucas em comum. Então essa passagem aqui é uma passagem que elas estão em comum entre os 3. E aí os especialistas, a partir do século XVIII, passam a pensar que Mateus se utilizou de Marcos e que Lucas se utilizou de Marcos para escreverem os seus evangelhos. Por isso, eles têm basicamente tantos textos, tantos versos que são comuns aos 3, ok?
Então, essa é uma passagem que você vai ver que existe em Marcos, que existe em Mateus e que existe em Lucas. Mais tarde, surge novamente uma pergunta que ela está atrelada ao seguinte ponto: mas existem passagens que existem em Mateus, que existem no Evangelho de Lucas, mas que não estão no Evangelho de Marcos. Elas não pertencem a Marcos, mas elas são comuns a Mateus e a Lucas. E aí criou-se uma hipótese de que eles tiveram uma outra fonte, um outro texto em comum, que eles olharam para uma outra passagem em comum, e essa passagem, esse texto, ele foi um texto pelo qual tanto Mateus como Lucas se utilizaram para escrever os seus evangelhos. Ela passa a ser chamada por muitos estudiosos de fonte Q. Por que se usa a letra, né, Q? Porque Q é a inicial de uma palavra alemã chamada Quell. Quell significa ditos, palavras. Então, esse documento que alguns historiadores acreditam, e essa discussão é apresentada por muitos estudiosos, principalmente o Kimmel, na sua introdução do Novo Testamento, o próprio Lowcy, na introdução do seu Novo Testamento, tem um livro que é do D.A. Carson, juntamente com Leon Morris, com Douglas Moo, que é uma introdução do Novo Testamento também, ele é publicado pela Vida Nova. Essa introdução do Novo Testamento do D.A. Carson, ele fala exatamente também, ele apresenta essa possível fonte, que é a fonte Kelly. Então, alguns acreditam que essa fonte era uma coleção de ditos ou ensinos de Jesus que já circulava no primeiro século, que era muito anterior aos evangelhos, ou seja, era uma tradição escrita que já existia circulando entre as igrejas, que já existia em algumas comunidades sobre falas de Jesus, ou seja, já existia possivelmente um texto, uma coleção de falas, de ensinos de Jesus, e essa coleção de ensinos de Jesus pode ter sido usada tanto por Mateus como Lucas, ok? Esse documento, para aqueles que defendem a sua existência, ele tem praticamente 230 versículos que não se encontram no Evangelho de Marcos e que são comuns apenas a Mateus e a Lucas. E aí tem um estudioso, que ele é um dos grandes especialistas do Novo Testamento, que é o Gerd Thiessen. Ele afirma que a fonte Kell, ou a fonte Q, contém quase exclusivamente palavras de Jesus, como as palavras de sabedoria que Jesus ensinava, as palavras proféticas, palavras sobre os fins do tempo, né, que é chamado de gênero apocalíptico dentro da literatura bíblica, registros, né, interpretações da lei que Jesus faz, principalmente quando você olha para o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 a 8, e outros registros e parábolas que são próprios desse documento e que Lucas e Mateus se utilizaram dele. E devido essa teoria ter sido amplamente aceita nos seminários, tanto da Alemanha como muitas universidades norte-americanas, foi provável que esse material tivesse existido desde a fundação da igreja primitiva, ou que tivesse fragmentos, né, pedaços espalhados desse documento entre as comunidades, ok? Embora, para muitos, esse documento jamais foi encontrado, então existe toda uma discussão acadêmica sobre isso, porque o próprio Carson, no seu livro, fala que nenhum pai da igreja jamais citou qualquer obra correspondente aos documentos que Carson, ele defende uma opinião mais tradicional. Já o Kimmel, o Gerd Thiessen, já defende a hipótese do documento e da fonte Q, ok? Então é uma questão muito discutida, mas ela é a fonte dos ditos,
ela ainda, no mundo acadêmico, é uma das teorias mais aceitas para entendermos por que existem passagens que elas são somente próprias de Mateus e Lucas, que existem nos dois, mas não existem em Marcos. E eu vou dar aqui mais um exemplo para vocês de passagens que tem tanto em Lucas como em Mateus, mas que não existe exatamente em Marcos. Se você ler o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, você vai ver que o texto ele passa pela tentação no deserto, dizendo que Jesus foi tentado 40 dias, e após isso fala que, passada a tentação, os anjos vieram e o serviram. Pronto. Essa é a única nota sobre a tentação de Jesus no Evangelho de Marcos. Mas quando você pega o Evangelho de Mateus e de Lucas, há uma narrativa sobre a tentação de Jesus, sobre Jesus indo para o deserto, orando e jejuando por 40 dias, sobre o tentador aparecendo e lhe fazendo 3 tentações específicas e Jesus resistindo a todas elas. Essa passagem, essa narrativa que fala exatamente sobre a tentação de Jesus, que está em Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11, e está em Lucas capítulo 4, do verso 1 a 13, é um texto que só existe tão somente nesses dois evangelhos. Eu estou citando esses textos como exemplo, gente, mas existem outros, tá? Existem muitos outros. Basicamente, você tem correspondentes a Mateus e Lucas, pelo menos umas 230 passagens, 230 textos ali, que são próprios desses dois. Então, provavelmente, eles pegaram de uma fonte comum aos dois e que muitos estudiosos hoje chamam essa fonte de fonte Q, fonte Kelly ou fonte dos ditos. E aí a gente vai vendo então que você tem textos que se repetem em Marcos, Mateus e Lucas, textos que só se repetem em Mateus e Lucas e não em Marcos, como esse que eu citei para vocês. E depois nós vamos ver textos específicos que só existem em cada um desses evangelhos. Por exemplo, existem textos que só tem única e exclusivamente dentro do evangelho de Lucas e outros única e exclusivamente dentro do evangelho de Mateus. E qual é a hipótese aí? Muito provavelmente os estudiosos dizem que eles se utilizaram de uma fonte, de um documento próprio, ou poderiam ter, no caso de Mateus, por ser um apóstolo, ter feito um registro próprio do que ele viu. E no caso de Lucas, ter consultado, porque o próprio Lucas diz no capítulo 1, do verso 1 ao 4 do Evangelho, que ele se empenhou numa pesquisa, ele se empenhou numa busca histórica para que ele pudesse escrever o Evangelho e enviá-lo e compartilhá-lo com eles, com Teófilo, né, que é o receptor tanto do Evangelho de Lucas como do Atos dos Apóstolos, que Lucas Atos é uma única obra em 2 volumes, ok? Então vamos pegar, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Estou falando da parábola do filho pródigo, mas aquela sessão que vai de Lucas, capítulo 15, do verso 1 até o 32, onde nós temos 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que eu acho que encaixaria homileticamente melhor, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, mas que comumente nós chamamos da parábola do filho pródigo. É uma sessão, é um parágrafo que só tem no Evangelho de Lucas, ele é exclusivo da tradução lucana. Não tem em Marcos, não tem em Mateus, somente em Lucas. A parábola do filho pródigo, por exemplo, vai do capítulo 15, do verso 11 ao 32. Então, é um texto exclusivo do Evangelho de Lucas e não se encontra em outro evangelho. Depois a gente vai ter, exclusivo, por exemplo, do Evangelho de Mateus, a parábola das 10 virgens.
A parábola das 10 virgens, ela se encontra em Mateus 25, do verso 1 até o verso 13. Ali nós vamos ver que é um texto que também nós não temos nem em Marcos, nem também em Lucas. Então, para isso, acredita-se que cada autor usou-se de uma tradição particular, de uma tradição própria, de um texto próprio que ele era pertencente e não era um pertencente aos outros. Então, aqui a gente tem essa situação acerca dos evangelhos sinóticos. Lembrando que Marcos ele está sendo escrito entre os anos 60 e 70 e Mateus e Lucas entre os anos 70 e 80. Muito provavelmente, talvez Marcos não, mas Mateus e Lucas já escrevem o seu texto muito provavelmente depois da destruição do templo em Jerusalém, que se deu no ano 70 da nossa era. Então, quando eles fazem um registro da profecia de Jesus, aliás, os três, né? Quando fizeram os registros das profecias de Jesus, tudo já tinha basicamente acontecido. No caso de Marcos, ou poderia ainda estar para acontecer, ou também já poderia ter acontecido. Então, a profecia, ela é registrada como um evento histórico. Lógico que a profecia ela foi verdadeira porque ela se cumpriu. Quem ouviu de primeira mão, que foram os apóstolos, eles viram que foi uma profecia, pelo menos a primeira parte, né? A parte histórica se cumpriu. A parte escatológica ainda estará por se cumprir do sermão ali, que nós podemos chamar de sermão do fim dos tempos, né? Ou sermão escatológico de Jesus. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o quarto evangelho, que é um texto totalmente diferente dos três. Se você perceber, qual é a finalidade dos evangelhos, né? Se você, agora, olhando sobre essa nova ótica, você vai perceber que os evangelhos, eles não são biografias propriamente ditas. Eu sei que muitas vezes nós tomamos e aprendemos, muitas vezes, chamamos os evangelhos de biográficos, mas os evangelhos não são biografias acerca de Jesus. Na verdade, os evangelhos são textos de fé, são textos escritos para a comunidade cristã, para a igreja, com a finalidade de trazer instrução, de trazer orientação, de trazer um testemunho à fé, ou seja, os evangelhos são escritos para provar que Jesus é o Messias, ou seja, que ele é o rei ungido que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Esse é o primeiro ponto. Os evangelhos, eles são escritos com a finalidade de mostrar que Jesus é o Salvador dos homens, que a nossa salvação, ela passa por Jesus, somente em Cristo Jesus somos salvos. Os evangelhos são escritos para fazer a grande e maior prova, que é provar que Jesus é divino, que Jesus é o Filho de Deus. Basicamente, os três evangelhos, aliás, os quatro evangelhos, todos os evangelhos, têm essa finalidade, a finalidade de provar que Jesus é o Cristo, Messias, Salvador, mas que, acima de tudo, Jesus é o Filho de Deus. E aí a gente chega no quarto evangelho, isso daí está muito forte. Por quê? Porque a comprovação, a defesa, ela já começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então você percebe que essa é a finalidade dos evangelhos. É um texto de fé, é um texto usado para orientar e para instruir a comunidade cristã acerca da vida, da missão, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. A grande ênfase dos evangelhos são o relato da paixão. O relato da paixão, ele é o único relato comum aos quatro evangelhos, mas são relatos apresentados com narrativas diferentes. Logicamente, com o relato da paixão entre os sinóticos é mais parecido, porém, você vai perceber que
eles vão tomando características próprias, principalmente no quarto evangelho, que o relato da paixão já começa com a cerimônia onde Jesus se reúne com os discípulos e lavam seus pés, ou seja, o início do relato da paixão já começa em João capítulo 13, e aí ele vai seguindo textos e textos adiante para chegar no ponto central, que é a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas por que o quarto evangelho é um texto diferente? Primeiramente, porque o quarto evangelho ele já é escrito no final do primeiro século. Alguns datam o texto de 95 a 100, ou seja, no final do primeiro século da era cristã. Ele é um texto que há uma discussão muito grande se de fato foi João o apóstolo que escreveu ou este é um texto mais tardio. A crítica moderna chega a criar uma hipótese de que o quarto evangelho pode ter sido escrito em 3 etapas diferentes. O Raymond Brown, em seu livro, ele tem um comentário, né, ele é o editor de um comentário bíblico chamado Comentário Bíblico São Jerônimo do Novo Testamento, e o Brown, tanto nesse comentário como num trabalho à parte, eu não lembro agora o nome do livro do Brown, porque ele está em inglês, ele não tem uma tradução para a língua portuguesa, e eu lembro de ter lido há muito tempo atrás, e foi um sofrimento, porque eu estava fazendo a tradução desse texto, mas o Brown ele afirma que o Evangelho de João pode ter sido escrito em 3 etapas, e que ele só foi terminado por volta do século III, entendeu? Então existem assim muitas teorias acerca do quarto evangelho. O que é importante para nós sabermos e para nós guardarmos para nossa informação sobre o quarto evangelho é que ele é um texto de caráter apologético. E aí você me pergunta, o que você quer dizer com isso? O que é um texto apologético? É um texto feito para defender a fé. E é exatamente o motivo da escrita do quarto evangelho, para defender a fé cristã e, mais especificamente, para defender o fato que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que ele começa de uma perspectiva diferente dos sinóticos. Os sinóticos, você pega Mateus, começa com a genealogia para provar que Jesus é descendente de Abraão. O evangelho de Marcos, ele já é direto, ele fala princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele está dizendo o quê? Ele já está afirmando no verso 1 que Jesus é o Cristo, o Messias e Salvador, porque a palavra Cristo ela foi tomando formas diferentes, interpretações diferentes, dentro da tradição cristã, já no primeiro para o segundo século. Então ele fala, Jesus é o Cristo. Para uns o Cristo significa, pelo menos nos primeiros anos do cristianismo, a palavra Cristo estava atrelado à palavra hebraica Mashiach, ungido, se referindo ao fato de Jesus ser o Messias que foi prometido ao povo judeu. Depois, com a inserção de não judeus vindo à conversão, já lá depois da segunda metade, lá para o final do primeiro século, início do segundo, terceiro, a palavra Cristo ela tomou mais um sentido de salvador do que de rei messiânico. Depois, na tradição da patrística, na tradição da história da igreja, o termo Christus, que ele se tornou muito mais apoiado no grego, né, que é Christos, que é traduzido por Christus, ou Cristo, a ideia de um Cristo, ela se tornou muito mais a ideia de um Salvador, Jesus o Cristo, Jesus o Salvador, teve mais essa correspondência de Salvador do que de rei messiânico. Então, ele diz, princípio do Evangelho de Jesus o Cristo, e aí ele defende o quê? O Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Então, a propósito de Marcos já está escrito ali. Lucas, ele fala que ele faz uma pesquisa para que Teófilo esteja certo de tudo aquilo que ele ouviu e creu, ou seja, ele escreve o texto para confirmar e fortalecer a fé de Teófilo e provavelmente da comunidade a qual Teófilo pertencia. Alguns até conjecturam que ele poderia ser um líder comunitário, líder de alguma igreja, de alguma comunidade gentílica. Então o texto de Lucas, Atos, foi escrito para reforçar essa fé, para que eles tivessem certeza no que eles haviam crido.
E aí você vem com o quarto evangelho, que ele é um texto que ele começa na temporalidade, ele começa, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, né? A frase em grego é en arche ho logos, né? Ou seja, no princípio era o logos. E aí esse logos, ele é uma palavra, o autor do quarto evangelho se utiliza dessa palavra, que era uma palavra amplamente discorrida dentro da filosofia grega. Para Platão, para Aristóteles, o logos era o princípio criador do universo, mas era como se fosse a mente pensante, um princípio de uma mente que pensa, e ao pensar, ela dá ordem e origem às coisas. Depois, outros filósofos foram discorrendo sobre a questão do logos. Somente quando vai chegando ali em Fílon de Alexandria, que era um judeu que faz uma produção filosófica com influências do judaísmo, já que ele vive em Alexandria, no Egito, o Fílon ele discorre como logo sendo o princípio criador, mas já atrelando ao conceito de uma palavra, de uma fala criadora. Ele tenta fazer um ponto de conexão com o texto de Gênesis. E é muito provavelmente essa ideia que está presente no autor do quarto evangelho, que o Logos é a palavra criadora. O Logos é a verbalização da voz divina. O Logos é a ação do Eterno, é o Eterno em ação criando todas as coisas. E ele atribui como esse Logos, essa palavra procede essencialmente do Criador, e o que procede do essencialmente ao Criador está atrelado a ele, e é essencialmente ele, e com isso, Jesus é a palavra que cria todas as coisas, é a palavra que dá vida a todas as coisas, e como é a palavra que procede do Pai, ele é literalmente unido, essencialmente ligado ao Pai. Aí ele fala, o verbo se fez carne, ou seja, o Logos, a palavra criadora, a palavra que foi dando vida, que foi dando forma a todas as coisas, se humanizou em Jesus. Por isso, quem vê Jesus na carne, vê ao Pai. Essa é a própria afirmação de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, e Jesus diz, como mostra-nos ao Pai? Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês me perguntam, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. E aí no verso 6 ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é nessa construção que é com essa construção filosófica que João, o autor do quarto evangelho, começa o seu texto. E aí você vai ver que ele diz que esse Deus, que essa palavra, que esse logos, que na filosofia era algo transcendente, ou seja, não tem corpo, não tem forma, é algo para além da razão e da compreensão até mesmo, é algo que transcende, está para fora. O João, o autor do quarto evangelho, diz que esse logos, ele se encarna, ele toma forma, ele se torna humano. E aí, por que ele escreve isso? Porque é um texto que está combatendo uma heresia que já estava muito presente dentro da igreja no final do primeiro século, e foi um dos grandes desafios para os cristãos, para as comunidades cristãs no segundo século, que foi o gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina filosófica que afirmava que o Logos ele não poderia se tornar carne, que o Logos jamais poderia se tornar humano, que o Logos, que é essencialmente uma partícula da divindade, ela não poderia jamais se tornar humano. Então, que o Jesus que a igreja cria não era divino, era só um homem. E aí havia, né, havia ramificações também do gnosticismo, alguns diziam o quê? Que por um tempo, muitos gnósticos afirmavam isso, inclusive talvez o próprio Marcião, que por um tempo Jesus foi habitado pelo Logos, para cumprir a missão, para ensinar, para realizar os milagres, mas na hora que ele vai para a cruz, o Logos sai dele e somente o homem é assassinado ali, somente o homem morre. O Logos não.
entendeu? Então essa era uma forma do gnosticismo, que era uma doutrina muito dualística, muito filosófica, de dizer que o Logos ele não poderia ser morto, até porque para a filosofia e para as religiões de mistério que estavam envolvidas ali na filosofia, era incompreensível pensar que uma divindade poderia ser morta. Até porque, se você for ver bem, quais eram as crenças pagãs? Que as divindades eram quem matava, as divindades eram quem mandava, as divindades eram todas poderosas. Olha para o panteão da mitologia grega, das histórias gregas, das suas divindades. Você não vê Zeus sendo morto, você não vê as principais divindades sendo mortas. Não, eles é que manipulam os homens. Então não poderia ser compreensível, muito menos aceitável, dizer que alguém é divino e esse alguém morrer numa cruz como um condenado, como sofrendo a condenação como o pior tipo de assassino. Então, o gnosticismo cria essa construção que ela vai invadindo e roubando muitas pessoas, tomando a mente de muitas pessoas, fazendo com que muitas pessoas começassem a abraçar as ideias gnósticas, e aí os apóstolos, os pais da igreja no segundo século têm um desafio muito grande, que é libertar ou proclamar, né, tentar confrontar essa heresia. Ela é uma das primeiras heresias que nasce dentro do cristianismo primitivo. E o texto do quarto evangelho, juntamente com a primeira carta de João, são textos apologéticos. Você pode ver que a carta de João começa dizendo o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos tocaram, a saber, a respeito do verbo da vida. É assim que João começa a sua primeira carta. Então, você percebe que ele é um texto muito posterior aos evangelhos sinóticos e você vai perceber que ele é um texto que tem uma outra ênfase, uma outra abordagem, e é um texto que sofre uma profunda influência do pensamento helênico, do pensamento grego, principalmente de filósofos como Filo de Alexandria, na construção do texto em si, principalmente ali no primeiro capítulo do Evangelho de João. Você vê uma influência filosófica grega muito grande na sua construção. Com isso, espero ter ajudado vocês a compreenderem melhor a construção e o desenvolvimento dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos, e também falar um pouquinho do quarto evangelho, embora o livro ele trate apenas dos sinóticos, ele não tem uma parte para falar do quarto evangelho, eu quis acrescentar essa informação para você. E aí, para complementar essa aula, leia novamente da página, e agora eu também abordei um pouquinho sobre o documento a fonte Kelly, então leia da página 41 a 53 do livro, que você possa fazer bons estudos, que você tenha um ótimo tempo de aprendizado e que o Senhor te abençoe ricamente. Um forte abraço e até mais.